igreja somos teus, Maria. Olá, boa noite, meu desejo de saúde e paz a você e a todos aí da sua família. Esta semana, ou melhor, esses 2 dias, hoje, quarta-feira, dia 18 de julho, e depois de amanhã, sexta, dia 20, eu, Padre Marcos, estarei aqui no nosso programa Somos Igreja, para levar até você, querido cristão, católico, a todos vocês que temem a Deus, que amam a Deus e pertencem aí a outra associação religiosa, meu abraço. Venho trazer para vocês uma mensagem de fé que nos edifica, que constrói em nós o ser espiritual, o ser de Deus. Nós vivemos no mundo e uma tendência muito grande que nós sentimos são os apelos do mundo para sermos do mundo. E Jesus nos diz uma frase que para nós que cremos, ela deve nos questionar bastante. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos, mas não somos do mundo. São Paulo, em outras palavras, dentro deste mesmo pensamento e ensinamento de Jesus, São Paulo diz que nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos da terra. E a igreja vem nos dizer que neste mundo nós somos peregrinos. Peregrino é aquele que está a caminho. E quem caminha, caminha para algum lugar. Nós somos peregrinos do reino de Deus. Nós somos peregrinos da casa do Pai, conforme nos ensina Jesus no Evangelho de João, capítulo 14. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Na casa do meu Pai tem muitos lugares. Então nós somos peregrinos, estamos neste mundo a caminho para a casa do Pai. Não somos do mundo. E nós temos esse desafio. O mundo, com as suas belezas, com os seus encantos, às vezes nos fascinam. E diante de tudo isso, nós fazemos planos duradouros para esta nossa vida aqui na terra. E aqui nós estamos por uma Páscoa. Nesta vida nós estamos aqui por uma passagem. Páscoa significa passagem, E Jesus vem dizer que nós estamos no mundo e não somos do mundo. Nós que cremos, nós que temos essa consciência de que o eterno não nos fez para o fim, o eterno que é Deus nos fez para a imortalidade, para a eternidade. Nós precisamos confiar em Deus, porque senão a nossa fé ela não vai ter nada de diferente daqueles que não têm fé e vivem em função das coisas do mundo, em função das criaturas e não em função do Criador. Hoje eu venho falar para vocês a respeito daquilo que é normativo ou deve ser normativo na nossa vida de fé, a Bíblia, a Palavra de Deus. Esse livro é o livro em que todo crente, todo aquele que crê, tem que buscar inspirações para o seu viver, para o seu agir. A Bíblia é normativa, deve ser normativa na nossa vida. Dizer que se acredita em Deus, mas não obedecer a Deus, não viver a palavra de Deus, é enganar-se a si mesmo, não a Deus. E hoje, infelizmente, busca-se muito a chamada fé de conveniência. O que é uma fé de conveniência? Agora me convém se apresentar como uma pessoa de fé. Então, quando me convém se apresentar como uma pessoa de fé, eu me apresento como uma pessoa de fé. Mas às vezes quando, e na maioria das vezes, não me convém se apresentar como uma pessoa de fé, então nos meus negócios, no meu dia a dia, eu minto, eu faço pouco caso dos outros, eu desprezo. Então é uma fé de conveniência. E para aquele que ama a Deus, e para aquele que tem o Cristo como Senhor e Salvador, único Salvador, isso é uma heresia. Herege é aquele que nega a fé.
nega a fé com a vida. E nós no mundo precisamos de fato ser testemunhas do amor de Jesus. Senão a nossa fé não vai ter nada de diferencial. Se o cristão, eu não falo só para nós cristãos católicos, eu falo para todos os que amam o Cristo. Se a nossa fé em Jesus não ser traduzida para a nossa vida, e se não vivermos o Evangelho na nossa casa, no nosso trabalho, nós estamos sendo como os fariseus, sepulcros caiados, infelizmente, não é? Então a Bíblia, para nós que cremos em Deus e no Cristo, ela é normativa, é regra de vida. E eu leio para vocês a passagem da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 seguintes. Olha o que São Paulo diz a Timóteo: quanto a você, e aqui nós podemos dizer quanto a todos nós que amamos o Cristo e que o temos como nosso Deus, Rei, Senhor e Salvador, quanto a você, posso ser eu, posso ser você, assim como São Paulo endereçou essa carta a Timóteo. Permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Então, permanecer firme naquilo que nós aprendemos e aceitamos como certo. Você sabe de quem o aprendeu. A Bíblia, a palavra de Deus, é Deus quem nos ensina. Desde a infância, você conhece as Sagradas Escrituras. Olha o que São Paulo diz para Timóteo e diz para nós hoje. Desde a infância nós conhecemos as Sagradas Escrituras. Que bonito em nossas igrejas o esforço de transmitir a palavra de Deus aos nossos pequeninos, às nossas crianças. Ensinar a palavra, que maravilha. Porque aqui Deus nos ensina somente aquilo que é certo, aquilo que é digno, aquilo que edifica, que constrói em nós o ser espiritual, o ser de Deus, o ser divino. E São Paulo continua dizendo: as Escrituras, elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Olha que maravilha, não é? A Bíblia, a Sagrada Escritura, tem o poder de nos comunicar a sabedoria que nos leva à salvação pela fé em Jesus. Toda a Escritura, quer dizer, toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para ensinar, refutar, corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Que maravilha, né? Está aí esta segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 seguintes. A grandeza da palavra de Deus. A palavra de Deus é normativa na nossa vida, e deve ser. Feliz aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Aliás, este é um ensinamento de Jesus, né? Feliz o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, a tempestade vem de cima, vem o vendaval, a ventania, o vento vem de lado, vem as enxurradas, a enxurrada vem por baixo, mas a casa não cai, porque ela está bem construída. Quer dizer, quem edifica a sua vida, quem constrói a sua vida sobre a palavra de Deus, vivendo, dando testemunho da palavra de Deus, esse é feliz, não é? Então vamos por aí, é ensinamento de Jesus. Agora, nós estamos vivendo no ano 2012, ainda estamos no chamado limiar do terceiro milênio. Limiar é o comecinho, né? De 1000 anos nós estamos no ano 12. E para nós, nesse terceiro milênio, para nós que cremos em Deus, os desafios serão imensos. Nós estamos vivendo numa época de profundas mudanças nos hábitos, nos costumes. Hoje, tudo é pensado de maneira individual. O mundo de hoje prepara os seres humanos para o egoísmo.
Vejam um ditado: cada um por si e Deus para todos. Esse ditado é extremamente egoísta. Quer dizer, cada um se vira como pode, usa das armas que tem e não se importa que ao subir na vida você pisoteie um, passa por cima do outro. Esse é o mundo em que vivemos. Agora, a nossa fé diz que sozinho ninguém se salva. E eu digo também que sozinho não se vive a palavra de Deus. Sozinho a gente não tem a quem amar, sozinho a gente não tem a quem perdoar, sozinho a gente não tem a quem fazer o bem, não é? A compreender. Sozinho não se vive a palavra. Outra coisa, a tradição bíblica, nós lemos isso, o grande orgulho dos pais judeus, o grande orgulho era transmitir a fé a seus filhos. Naquele tempo não existiam os meios de comunicações que nós temos hoje: rádio, televisão, jornais, internet. Porque hoje as pessoas, nesse mundo egoísta, cada um se isola diante da televisão, se isola diante da internet. Ainda esses dias, até mesmo nesse programa Somos Igreja, eu dizia, há um tempo atrás, 30, 40 anos, a televisão, ela era uma deusa dentro de nossas casas, porque tinha a sala da televisão. Então a sala da televisão, a televisão era como um altar, e todas as poltronas, os sofás da sala estavam voltados para a deusa televisão. E ali se assistia a televisão em família. E eu dizia ainda alguns meses atrás que hoje cada cômodo da casa tem a sua televisão. Então o pai está assistindo o esporte em algum lugar da casa, a mãe está assistindo novela, o filho está com a televisão ligada no seu quarto também assistindo outro programa. Porque hoje existe aí uma variedade de opções, uma rede de canais de televisão muito grande. Então tem para diferentes gostos, não é? Então hoje é o individualismo. E alguém dizia: não, padre, hoje já não é mais a televisão, é a internet. Está lá o computador no quarto, está lá outro computador em outro lugar, e cada um se isola, né? Então nós vivemos na era da comunicação, no tempo da comunicação, mas vivemos de maneira isolada. E o documento de Aparecida, eu trago para vocês aqui o documento de Aparecida. Talvez muitos de vocês ainda não tiveram a oportunidade, de conhecê-lo. Esse documento faz parte do CELAM, é o Conselho Episcopal Latino-Americano. É os nossos bispos da América Latina quem elaboraram esse documento, inclusive com a presença do Papa Bento XVI em Aparecida. Por isso que recebeu o nome de documento de Aparecida. Com a presença do nosso Papa em 2006, em Aparecida. Esse documento, ele diz duas frases mais comentadas e mais divulgadas por esse Brasil. Discípulos e missionários de Jesus Cristo. Nós, cristãos, todos os que amam o Cristo, nós somos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Discípulo é aquele que está na escola do mestre. E na escola de Jesus, nós não aprendemos teorias. Na escola de Jesus, nós aprendemos vida. Jesus nos ensina a ser humanos, nos ensina a ser gente. Porque o ser humano, quando dá vazão à maldade do seu coração, ele se torna pior do que os animais, do que as feras. Porque os animais ferozes, eles não matam pelo prazer de matar, eles não destroem pelo prazer de destruir. Agora o ser humano sim, o ser humano mata pelo prazer de matar, destrói pelo prazer de destruir. Então o ser humano, quando dá vazão aos seus sentimentos negativos, se torna um trem fora da linha, como se diz na gíria, não é? E vejam, meus amigos,
O documento de Aparecida, além de dizer que nós somos discípulos, né, fazemos parte da escola e também somos missionários. Missionários aqueles, né, que têm a responsabilidade de levar a mensagem adiante. Nós somos missionários de Cristo. Devemos testemunhar no mundo de hoje que nós encontramos o sentido da vida, encontramos o Senhor da vida, encontramos aquele que pode assegurar para nós a felicidade nesta vida e assegurar para nós a eternidade feliz junto do Pai. Então somos discípulos e missionários de Cristo. E também o documento de Aparecida usa uma outra expressão. Nós vivemos num tempo de mudança de época. O que significa isso? Um tempo de mudança de época. Eu até dizia para vocês, não é? Nós estamos aí no limiar do 3º milênio, uma época de muitos desafios. Hoje já não se transmite mais a fé de geração em geração. Os pais já não têm mais aquele poder, não é? De orientar, de passar para os filhos toda a herança patrimonial, né? A herança da família, herança não em termos de dinheiro, em termos financeiros, mas a herança da cultura, dos hábitos e sobretudo da religião, da fé. E na Bíblia, o orgulho, né, do pai era transmitir aos filhos os valores da fé. Tanto é que em Israel, a chamada Shema, a lei, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a inteligência, com toda a força e de todo o coração. É a lei, o mandamento maior. E quando as criancinhas, os filhos, começavam a falar, o orgulho do pai, que pertencia ao povo de Deus, na Bíblia, no Antigo Testamento, o orgulho desse pai era ensinar já em primeiro lugar para os filhos essa lei. O orgulho dos pais. Hoje nós sabemos que pela influência dos meios de comunicação, pela influência dos colegas, pela influência da sociedade de hoje, os pais já não têm mais influência alguma sobre os seus filhos. Tem razão para o filho o conselho do amiguinho, do coleguinha, o que aprende na televisão, os modismos, as manias, a moda, não é, que muda de tempo em tempo. Isso tem valor. E hoje os filhos já não estão mais dispostos a receber como herança a bagagem da fé que foi transmitida de geração em geração até nossos dias. Cada um busca a sua fé. E hoje no Brasil existem religiões para todos os gostos. Religiões para tudo. E religiões que vêm contrariar a nossa fé. A nossa fé bíblica. É a mudança de época que nós vivemos. A perda de valores, a perda de princípios, a perda do sentimento ético. É isso que nós vivemos hoje. Um tempo de mudança de época. E o nosso Papa Bento XVI, agora para outubro desse ano, de 2012, o Papa vem lançar o Ano da Fé. De 11 de outubro desse ano, 2012, até outubro do ano que vem, 2013, nós vamos viver o chamado Ano da Fé. Porque nós estamos vivendo num mundo onde também tornou-se modismo dizer que não acredita em Deus. E vejam vocês, só no Brasil, 12.500.000 brasileiros no censo disseram que não acreditam em Deus. 12 milhões de ateus. Isso está virando modismo no mundo inteiro. E além disso, no Brasil, o censo de 2010 veio dizer isso, nós temos, por exemplo, 26 milhões de brasileiros que dizem acreditar em Deus, mas vivem a sua fé em casa. É aquela fé intimista. Eu dizia ainda há pouco para vocês que sozinho ninguém se salva, sozinho não dá para viver o Evangelho, né? Sozinho não dá para viver a Bíblia,
Sozinho não dá para viver a palavra de Deus. Sozinho a gente não tem a quem amar, não tem a quem perdoar, não é? E vejam, 26 milhões de brasileiros dizem acreditar em Deus, mas não têm uma religião a seguir, não é? Então é esse mundo que nós vivemos. É neste mundo que nós devemos ser, conforme o documento de Aparecida, discípulos e missionários de Jesus. Nesse mundo em constante mudança, para que a fé em Jesus Cristo continue até o fim dos tempos. Embora o próprio Jesus no Evangelho deixe um questionamento. Será que quando eu voltar, é a segunda vinda de Jesus, nós cremos, será que quando eu voltar eu vou encontrar a fé na face da terra? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu volto sexta-feira. Até lá. Gritamos que somos teus, gritamos que somos teus, oh Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos teus, Maria.